Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que o sol da justiça, que é Jesus, possa dar-te a paz. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 3 de setembro, a lição 11, ela tem como título Conselho aos Filhos. A lição de hoje ela está baseada no livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3, Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5 e versículo 10, e o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. E no livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo ele deu conselhos aos filhos de cristãos de Éfeso, fundamentada no conselho que o Antigo Testamento deu em Êxodo 20, no quinto mandamento, onde ele pede que os filhos obedeçam seus pais. E Paulo menciona aqui em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3, que os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. E assim eles devem aos seus pais terem conhecido a Cristo e por causa disso deles terem um relacionamento que eles receberam de Deus por fidelidade. E que somente em Cristo a família ela é resgatada à plenitude do seu propósito original. Nossos relacionamentos familiares são restaurados porque nós estamos no Senhor Deus, e assim os nossos filhos devem obedecer e honrar seus pais no Senhor. E o apóstolo fundamentou seu conselho citando o quinto mandamento. E na lição de hoje, o respeito ele é um valor assim fundamental que é mencionado pelo apóstolo, que também é muito importante na sociedade que nós vivemos hoje, porque ele expressa em nossas atitudes e comportamentos em relação às outras pessoas, e é essencial para o convívio em família, na escola, no trabalho e em todas as áreas de nossa vida. O apóstolo Paulo, preocupado com as famílias de Éfeso, ele dá um conselho aos filhos e diz: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e vivas muito bem sobre a terra, que está lá em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Imagine você, o apóstolo, dando conselhos aos filhos das famílias ali de Éfeso, dentro de uma enorme igreja dessa próspera metrópole, que é a cidade de Éfeso, mostrando que o respeito ele é um valor importante que deve ser preservado desde a infância. E Paulo falando aos filhos, que na linguagem do grego quer dizer tekna, que na época permaneciam com os pais mais ou menos até 60 anos, que era costume disto, que era uma tradição grega, ou até a sua morte, eles ficavam com os pais, que também era uma tradição romana. E ouvindo este duro sermão, onde ele repete o quinto mandamento de Deus, onde esta idade eles já poderiam ser até membros perfeitamente de uma igreja ou discípulos de qualquer igreja, já poderiam pela idade, Mas independente da idade, nós somos convidados a respeitar os filhos, e assim sempre considerando os filhos como discípulos de Cristo e incluí-los como participantes ativos na adoração ao Criador do Universo.
As crianças, ao obedecer e honrar seus pais, aprendem a importância do respeito, a autoridade deles, da responsabilidade e da valorização de princípios, né, que são transmitidos pelos mais velhos. E além do mais, a promessa de uma vida assim longa e próspera é um incentivo para que os filhos mantenham uma relação de amor, de respeito para com seus pais. E a Bíblia diz que isto é uma atividade justa. Hoje nós vemos assim pessoas que vivem com o mesmo teto, né, que seus pais, totalmente sustentada, né, pelo pai, pela mãe, mas querem viver. Mas esses filhos, né, eles querem viver como se fossem independentes. E até então, até dão ordens, né, dentro da residência dos pais. Amigos, né, vejam que incoerência, né? Que falta de respeito e educação, filhos que agem assim. E existem filhos que depois de um certo tempo estão morando sozinhos, né, longe dos pais, e já podem até se manter, se sustentar, mas desprezam pai e mãe que já estão velhos. Quero dizer a vocês que os filhos devem honrar pai e mãe, e é um dever, é determinação de Deus. E isso está marcado no 5º mandamento do Senhor, que deve ser observado para o resto da vida, porque do contrário não se salvarão. Lembre-se, vocês filhos, né, que estão assim vivos nesse mundo, se estão assim, é porque existiram braços fortes, né, que trabalharam duro para te sustentar. Mãos que te embalaram, que te acolheram com amor, com carinho, seios que te amamentaram. Pessoas que foram alimentadas, né, a duras penas com trabalhos dos pais e com bastante sacrifícios, cuidaram de você. Deram a maior atenção, educação, e às vezes trabalharam dia e noite para te dar o melhor, sejam com materiais escolares, né, alimentos. E por isso que Deus diz que honrar o pai e mãe, independente de como os pais sejam, é um dever do filho de respeitar e honrar seus pais, porque na segunda vinda Jesus irá cobrá-lo. Filhos, o quanto tempo você não fala com seu pai, com sua mãe? Há quanto tempo você não liga para ouvir a sua voz? Para saber como eles estão? Faça isso, nem que seja tarde. Porque um dia você também será pai e você saberá quanto duro é você ser desrespeitado. E o texto do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 3, diz para nós obedecermos aos pais. Ele não é absoluto, porque quando as ordens dos pais contrariam reclames de Cristo, contrariam os mandamentos de Deus, seja por doutrinas erradas, né, como o espiritismo, por exemplo, embora seja doloroso, esse pensamento deve se obedecer primeiro a Deus e deixar com ele as consequências. E filho algum pode querer fazer justiça em si mesmo. Essa orientação de Deus também é um significado ainda mais amplo, que se estende além da relação entre pais e filhos. Ela está relacionada ao respeito e à valorização das gerações mais velhas, que tem uma grande contribuição a dar em nossa vida, na sociedade. Honrar pai e mãe não é, portanto, uma atitude que deve ser cultivada a todos, independente da idade
ou da posição social, tem que ser respeitado todos os pais. Quando nós honramos e respeitamos nossos pais, estamos contribuindo para uma base sólida para a nossa vida, que nos levará a viver com mais sabedoria e sucesso. Veja como são as coisas, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola de Efésios, que está no capítulo 6, pedindo que os filhos fossem obedientes aos pais. Mas muitos estudiosos da época afirmam que naquela época estava em vigor no mundo romano a lei Pater Potestas, chama-se Pater Potestas. É uma lei, né? Onde esta lei dava aos pais total poder sobre os filhos. Eles poderiam fazer com eles o que bem quisessem, poderiam casar, poderiam divorciar, poderiam escravizá-los, poderiam rejeitá-los, prendê-los e até matá-los. E um filho rebelde e desobediente poderia ser morto por tal motivo. E olha, Paulo, preocupado com os cristãos de Éfeso, que estavam vivendo assim na maior cidade da Ásia Menor, com a educação dos seus filhos, pede que os filhos honrem seu pai e sua mãe, e ele exorta que os filhos obedeçam o quinto mandamento de Deus, e assim testemunhando o alto preço que Paulo tinha pelos 10 mandamentos, como fonte de orientação importante para todos os cristãos. Numa característica óbvia, né, que aparece ali em Efésios capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 9 de Efésios. E também aparece no livro de Efésios capítulo 4, versículos 25 e 28, e Efésios capítulo 5, versículos 3 até 14. Para que tudo ocorra bem com os filhos, a família em si tenta dar uma vida longa para que eles tenham nessa terra, que fala em Efésios 6:3. Para Paulo, em Romanos capítulo 1, versículos 28 a 30, a desobediência aos pais, ela é um sinal de que a sociedade está decaída. É um sinal do final dos tempos, que fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 3. E a própria Bíblia, em Levíticos capítulo 19, versículo de 1 a 3, nós vemos que honrar pai e a mãe é honrar ao próprio Deus. Vejam a responsabilidade de todos os filhos. Se você não honra o teu pai e tua mãe, você está desonrando a Deus. Está aqui na Bíblia. Está lá em Levíticos capítulo 19, versículo de 1 a 3. E a Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E um bom exemplo nas Sagradas Escrituras que nós temos sobre esse assunto chama-se Sansão, que ele foi desobediente aos seus pais, rebelde, e sua vida não foi prolongada aqui neste mundo por consequência de escolhas erradas. Sansão, ele era pertencente ao povo de Israel, ele era um juiz, e seus pais alertaram a ele para ele não se envolver com mulheres lá dos filisteus, né? É um povo que era próximo deles. Mas, porém, os filisteus, eles eram idólatras, maus, povo pagão, faziam sacrifícios a divindades, e justamente Sansão casou com Dalila, que pertencia a este povo, e teve uma união desastrosa que o levou à morte prematura, por não ouvir seus pais, que mencionou a eles para que não o fizessem. E hoje nós temos as mesmas filhos desobedientes, rebeldes, que não honram e não respeitam os pais, e se envolvem nas drogas, prostituição, abandono da igreja, se afastando de Deus e assim perdendo a salvação.
E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita a Jesus como Salvador de coração, com sinceridade, você recebe de Deus sabedoria, porque o Espírito Santo atua na tua mente, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter o devido entendimento, passa a respeitar mais os seus pais, passa mais a respeitar os idosos, e assim vai prolongar a sua vida aqui na Terra. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, mais briga, mais aflições, mais sofrimento. Não haverá. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.